Fala galera, bem-vindos a mais um LivaCast e nessa temporada a gente tá falando o que a gente tem de mais precioso, que são as nossas histórias. Se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de seguir a gente no Instagram, no LinkedIn e também no Spotify, de ativar o sininho e de comentar aqui. Hoje a gente vai falar com uma pessoa muito importante nessa missão, que é nada mais, nada menos do que a filha do Neymar. Se você quer saber quem que é, fica até o final. Vem vinheta! Meu, como que é ser a filha do Neymar? Cara, tem tantos pontos pelos quais já me zoaram por causa do meu pai. Tipo assim, quando eu conto as histórias dele, quando eu conto tudo. Então acaba que, no máximo, eu tenho que mostrar minha identidade pra, tipo, provar que eu não tô mentindo. Que, assim, claro que a diferença é só um I, né? Mas ele continua sendo Neymar. Mas, né, enfim. Então você se apresenta, então, pra quem não te conhece, Neymar com I. Prazer, gente. Quem não me conhece, eu sou a Jamile. Eu trabalho aqui na Leva há pouco mais de 2 anos. E eu sou desenvolvedora full stack. Então, se tem lógica de programação aí envolvida, pode me chamar que eu gosto pra caramba. Para joguinhos de lógica, quebrar cabeça, debugar, é nóis. Então, this is me. E eu tenho 22 anos. Olha só, já fui lá e tá a idade, eu ia perguntar, 22 anos. Mas aí, de onde veio Jamile e de onde veio Neymar? Cara, eu sou de Palmas, né? Então, apesar... Fazem muito essa piada, meu Deus do céu. Mas, assim, eu moro em Palmas há muito tempo, né? Então, eu acabei crescendo lá, uma boa parte da minha vida. Mas eu sou de Brasília. Então... Eu estranhei bastante o clima, né, lá, já que lá é muito quente. Mas, de qualquer forma, assim... O meu nome, cara, foi muito, assim, de treta dos meus pais. Tipo, eles começaram numa vibe de, tipo... Vamos pegar um dicionário, porque tá difícil... Dicionário? Um dicionário de nomes. Porque, o quê? Quando a minha mãe falava uma coisa de... vamos colocar tal nome. Aí meu pai... Não, conheço uma menina que era... Não. Não. E tinha um top 3? Tinha, era Diana, Giovana ou Rebeca. E, assim, é claro que todos eles foram muito de momento, então... Meu pai ou minha mãe conhecia alguém com esse nome e teve algum problema, aí já descartava. Entendi. Então, por exemplo, Rebeca foi algo assim... entrou uma menina na minha empresa, que meu pai trabalhava, e ela não tá fluindo em nada. Eu não quero que minha filha seja assim. Diana, porque, conheço uma menina da minha cidade que tinha um problema e eu não quero que minha filha também tenha. E aí, depois, Giovana, porque a minha mãe... minha sobrinha... acabou de parir uma filha e ela... colocou esse nome. E colocou esse nome. Aí... voltou pro dicionário, e aí, tipo assim... Tanto meu nome quanto do meu irmão também. Qual que é o nome do seu irmão? Andrew Kalil. Andrew Kalil? Kalil. Kalil, tipo, L-I-L. L-L? Nossa, Exato. mas Kalil da onde? Kalil do dicionário de nomes, praticamente. Porque... Nossa. Era, assim, meus pais sempre foi muito de significado, né? Tipo assim, vamos no significado, que é legal. Então, por exemplo, o dele era amigo de Deus. Kalil. Aí, tipo, não, isso aqui eu quero, Legal. entendeu? E aí, foi meio que foi desse rumo. E o Jamile? Esse significado assim, eu fico meio... Não, agora eu quero saber o que é. Beleza plena. Nossa, com a mulher de beleza plena, Jamile... Thaís. Será que não sabe o nome dela? Jamile Thaís. E Thaís, qual que é o significado de Thaís? Admirada. Mulher de beleza plena admirada. Olha só que frase, hein? Mas eu nunca uso esse nome, então, tipo, pra mim, se você me chama de Thaís, eu vou... Quem? Quem? Onde? Quando? Igual eu. O pessoal me chama de Gabriel. Você acredita? Eu não sei se sou eu. Ok. Mas pelo menos você não tem o segundo nome. Será que eu não tenho? Você tem? Não tenho. Mas eu uso um nome social. De verdade, eu tenho um nome social. Gabriel, qual que é o problema do nome Gabriel, né? É um nome muito comum. Então, todo lugar que eu vou, tem pelo menos uns 4. É verdade. Entendeu? Então, por exemplo, se eu vou num shopping, e eu faço isso real. Se eu vou num shopping e eu vou pedir, sei lá, Starbucks, ou tô em alguma coisa que eu tenho que dar meu nome pro pessoal, tipo, chamar pelo nome, eu não dou Gabriel. Então, lá em coisas sociais, assim, meu nome é Valério. Você entendeu? Ou Valéria Almeida, me lembrou muito a menina do meme, mas... Enfim. Qual que é meme?
Não, acho que a gente pode contar isso, porque nem eu lembro direito do meme. Mas é basicamente uma cantora que ficou famosa no TikTok. Sei quem que é. Só zoeira. Valéria Almeida, a do Selena Gomez? Exato, que você achava parecida com Selena Gomez, entendeu? Sei. Aí eu lembrei disso. Nossa, não, mas era Valério, assim, sabe? Então, tipo, pô, eu vou, sei lá, no Burger King, assim, a menina pergunta meu nome, qual é o teu nome, assim? Lá eles chamam pelo nome. Valério. Aí ela, qual? Eu, Valério. Aí ela vai colocar Valério. E na hora de me chamar, eu, tudo bonitinho, assim, pega meu nome. Todo mundo, assim, estranho, quando sai comigo, assim, primeira vez, assim, fala, pô, mas por que você falou Valério? Aí eu explico, depois fica normal. Tanto que um dos meus apelidos é Valério também. Meu Deus. Não poderia ser mais aleatório. Eu tava esperando uma coisa super assim, Rodrigo, Rodriguinho, porque por causa do sobrenome, né? Mas nada a ver, tipo... Nossa. Vamos lá. Porque assim, mano, é muito difícil ter um Valério. Se for um Valério, vai ser um cara assim de, sei lá, mano, uns 60 anos, tá ligado? Não vai ser, tipo, uma pessoa da minha idade. Então, é fácil saber. Tem um Valério aqui, pô, raro. Tem 2, ou é o cara de 60 ou é o menino ali. Então, tipo, é mais fácil de eu pegar o meu próprio lanche. Já aconteceu de eu pegar um lanche errado, porque era pra um outro Gabriel. Entendeu? Entendi. E o cara pegar o meu, pegar o dele. Então, tipo, hoje eu sou Valério socialmente em alguns lugares. Conhecido. Entendeu? Mas aí, mulher de beleza admirável. Depois que teus pais te deram esse nome, o que aconteceu? Cara, tem muitas coisas que formam a gente como ser humano, certo, né? Então, eu acho que família, amigo, onde você nasce, onde você é criado e tal, é um fator muito importante, né? Então, eu fiquei em Brasília, assim, por cerca de só uns 5 anos, porque meu pai acabou, né, se mudando e tal, coisa de trabalho e tal, e a gente acabou ficando por Palmas, e foi tão louco essa coisa da mudança que parece que a gente, tipo assim, ele só se mudou da empresa, assim, pra cair lá, porque logo depois ele saiu da empresa. Então foi super assim, agora que a gente tá aqui, o que vamos fazer, né? Vamos viver a vida. Aqui, né? Já estamos aqui. E assim, fora que, pelo fato da personalidade do meu pai ser muito forte e minha mãe, então eu sinto que tem um yin e um yang lá em casa, tipo, tem uma pessoa extremamente racional e, sabe, dominante e sabe... E versus uma pessoa mais sentimental, mais carinhosa, que é a minha mãe. Então, eu acho que nessa criação eu acabei pegando muito um pouco dos dois, apesar de ter muito do meu pai, sabe? Então, acho que minha mãe me dosou também um pouco. Então, acaba que, tipo... Cara, meu pai, ele sempre foi muito, assim... duro, assim, bem, bem rígido e tal. Então, eu até comento com os meus amigos que eu nasci no exército. Tipo assim, eu nasci num quartel-general, eu fui criada assim... Seu pai era do exército? Porque meu pai, exatamente. Tipo, ele foi criado no exército. Fui criado no exército, não. Mas ele... Nasceu lá no exército. Chora, ele... Essa parte da minha família, assim, do meu pai e tal, sempre foi muito, assim, mais rígida e tal. E isso vem desde sempre, né? Então, acaba que traz muito da sua personalidade também. Então, às vezes, com a maturidade, a gente sabe dosar, sabe entender melhor as coisas, mas eu sempre fui uma pessoa... Cara, só pra você ter ideia, quando eu tinha uns 8 anos de idade... Cara, eu fico rindo quando eu lembro dessas coisas, porque, tipo assim, eu não sei você, como é que você se sente. Por eu ter muito dessa personalidade do meu pai, assim, muito forte, quando eu tinha uns 8 anos, eu lembro que a gente foi pra uma fazenda com os amigos... E aí eu corri atrás de uma criança, assim, pra bater mesmo, tipo assim, de meter o soco na cara, só porque a pessoa, você é bonita. Tipo, e eu tinha uns 8 anos de idade e eu achava que aquilo era tipo assim, como você ousa? Fala que eu estou bonita. Porque, tipo assim, no sentido, não temos. Mas, entretanto, porém, todavia, eu era muito assim de... Tentou falar comigo na zoeira, eu já achava que, tipo assim, tá me tirando, cara? Você tá me debochando. Tá me debochando? Como assim? Mas às vezes ele sabe o teu nome. Como assim? Mulher de beleza. Eu até vi tu falar, tipo assim, significado de nomes, aí eu só... Quê? Mas você tá ligado que uma galera vai saber disso agora, né? Triste. Inclusive, se você tá até aqui com a gente... Desafio. Comenta no chat assim, mulher de beleza admirável.
Só pra Jamile saber que o significado do nome dela chegou até vocês. Tipo assim, eu sempre fui uma pessoa muito de ser independente, assim. Eu não gostava muito de precisar dos meus pais pra tudo. Então, meu irmão é uns 2 anos e pouquinho mais novo que eu. E quando a gente morava em Brasília, quando eu tinha uns 3 aninhos, eu tinha uma piscina de 1.000 litros, né? Aquelas piscinas de criança e tal. E aí, minha mãe, como sabia como eu era, né? Um pouquinho, assim... Atentada. Né? Aí ela me trancou pra fora de casa enquanto eu brincava. E deixou meu irmão naquele cestinho, sabe? Aqueles negocinhos que as pessoas carregam. Bebê, que eu não sei o nome. Mas ele dentro. Com ele dentro, dormindo, dentro de casa. Tá, você pra fora ele e eu exatamente. E aí ela foi lá fazer o almoço, foi cuidar da vida e tal. E aí, beleza. Aí eu tô lá, banhando na minha piscininha e tal. E aí eu, tipo assim, eu não lembro disso, minha mãe que me contou. Mas eu acho que eu tive a brilhante ideia. E por que eu não... Eu tô me divertindo tanto aqui, por que eu não trago meu irmão, né? Comigo, pra banhar. Justo. Né? E eles tinham, assim, meses, sabe? Tipo, eu tinha 13, eles tinham o quê? 5 meses, 6 meses de idade. E aí, na porta de casa, era aquelas portas com vidro, né? Com um montão de grade. Então, era tipo... Sei, tipo uns losangos, assim, né? Exato, tipo uns losangos. E aí, tipo, tinha um vidro específico, porque era casa alugada também, que tava tipo assim, tava faltando, né? Tipo, como se tivesse quebrado e tal. E aí, minha mãe me trancou pra fora. Ela não só fechou a porta, ela me trancou pra fora. Só que aí, eu meti a mão por dentro do buraco, destranquei a porta, entendeu? Abri a porta, peguei meu irmão, e quando eu já ia jogar ele na água pra se divertir comigo, né? Aí, minha mãe veio gritando, sabe? Tipo assim... Jamile do céu, que não sei o que, tal e tal. E ela mesmo falou que, tipo assim, foi muito, assim, divino, assim, porque parece que é coisa de mãe. Porque ela tava lá tranquila, fazendo almoço, e ela acha que ela tinha, de repente... Aí ela foi no banheiro, e ela sentiu, tipo assim, um aperto de, tipo assim, vai lá fora, sabe? E aí ela foi. E aí eu tava, né, quase cometi, né, uma tragédia. Pra mim, você ia fazer um teste empírico, assim, você ia fazer... Será que bebê realmente nada? Porque tem esse negócio, né? Eu vi recentemente no TikTok, que é a minha maior fonte de conteúdo hoje, né, gente? Eu pesquiso com a gente, sabe? Que falar que bebê nada, sabe nadar. Entendeu? Tu joga um bebezinho, ele vai boiar e é isso, vai nadar. Você quis tentar isso, com 13 anos de idade. Exato, só queria que ele se divertisse. Não entendeu. Não entendeu. Nossa, mas eu imagino sua mãe, tipo assim, ela tá aqui vendo o banheiro, de repente ela... deixa eu olhar aqui pela janela. Ela olha assim... Entendeu? Tipo um sentido da aranha. Tipo... Sim. Ai, cara, mas... Meu, existiram outras situações em que seu irmão ele foi alvo, assim, Teve uma vez sua curiosidade, também... Nossa, bondade, acho que teve várias vezes. Mas teve uma outra vez que minha mãe... Eu já tinha uns 5 aninhos nessa. E aí ela falou assim, Jamile, olha seu irmão. Aí meu irmão, tipo assim, só olhar mesmo e tal. E tava engatinhando, assim, no quarto, né? E aí Jamile, olha seu irmão e toma cuidado, porque eu vou ali. Aí ela foi lá fazer comida e tal, alguma coisa assim. E aí dane-se. E eu comecei a ficar pulando na cama. Eu tinha 5 anos. Ele tava na cama também? Não, ele tava no chão. Só que no quarto da minha mãe tinha um daqueles espelhos que era apoiado na parede. Entendi. Entendeu? Agora é o risco, né? Entendi. Tô entendendo agora. A cama, o espelho, a parede, exatamente. Uma criança no chão. Exatamente. E aí eu ignorei minha irmã completamente. Tipo assim, vou pular na minha cama aqui que eu ganho mais. E aí ele começou a ir em direção ao espelho. E eu acho que, tipo, ele se vendo, né, queria alcançar, né? E aí, nisso, no que ele foi bater no espelho, o espelho caiu todo em cima dele. Quebrou, assim, esbagaçou, sabe? E aí, minha mãe ouvindo o barulho, tipo assim, ela veio assim, e meu irmão coberto de sangue, porque, tipo, cortou ele total. Tanto que até hoje ele tem uma cicatrizinha, assim, no meio da testa, que ele teve que levar ponto, porque furou muito a testa dele, sabe? Nossa, que dó. Sim, milagre não ter furado o olho, alguma coisa, porque ele, tipo assim, caiu de cima, sabe? Pra ter caído no olho. E qualquer coisinha, assim, né, que cair no olho... Não, exatamente. Então, tipo... Aí minha mãe ficou brava e tal, porque eu sabia que... Ela tinha falado pra mim pra não deixar ele ir pra frente do espelho e tal. E aí ele, enfim, quase foi de arrasta pra cima. Nossa, quase foi de Americanas. pra mim, o milagre maior é teu irmão tá vivo hoje. Não pela vida, né? Mas pelos seus cuidados. Não, tipo assim...
Quando eu era criança, eu era uma criança um pouco ciumenta, né? Então, tipo, eu ficava com ciúmes do meu irmão e tal. Só que com o passar do tempo, eu virei muito aquela irmã, assim, mais protetora. Entendi. Sabe? Então, até hoje eu lembro, assim, depois de um tempo a gente lembra, né, do que a gente faz. Mas de quando eu tava, sei lá, tinha uns 11, 12 anos, e a gente estudava na mesma escola. E aí eu ficava muito na vibe de, tipo assim... Aí eu descobri que algum fulaninho tava enchendo o saco do meu irmão. Eu quebrava na pancadaria, se precisasse. Que sabe? isso? Eu realmente, tipo assim, ficava muito com senso de proteger ele, sabe? Tipo assim... Tanto que, assim, Você luta alguma coisa? Você faz alguma arte marcial? Não, só pra era só aqui, na base da raiva quando era criança mesmo. Vou levar um armlock aqui. Não, mas assim, quando eu tava no fundamental, que era quando eu não tinha maturidade nenhuma, né? Eu só era agressiva e acabou. Era assim, me chamava de menina Hulk. Porque, tipo assim, ninguém... Cara, até as minhas coleguinhas, né, e tudo mais, eu tomava as dores delas. Então, tipo assim, sabe aquelas crianças que ficam enchendo o saco das meninas? De, Sei. puxando cabelo, que não sei o quê, que, sei lá, rasgou a tarefa e tal. Cola chiclete no cabelo. Cara, eu quebrava tudo na porrada. Eu bati em todo mundo. Mas e família, assim? A escola... Não, na escola era assim. Como eu cresci, né, no quartel-general, meu pai, então eu tinha muito medo do meu pai. Na escola, eu era muito assim, a menina Hulk, não mexe comigo, não mexe com os amigos, não mexe com meu irmão. Enquanto que em casa eu já era muito mais assim, Quietinha. soldado. Soldado. Sim, senhor. Sim, senhor. Porque eu não era violenta em casa, né? Mas eu era muito, assim, de justiceira. De, tipo, eu não admito que cometem injustiça comigo. Então eu era muito, assim, de falar mesmo. Tipo assim, tá doido, meu filho? Tá achando que é o quê, tá achando sabe? que eu nasci ontem? Exato. Então, tipo, eu era uma pessoa... Quando eu era criança, eu era muito, assim, esperta pra tudo, assim. De, tipo... Por exemplo, teve uma vez que, quando eu tinha uns 2 anos, eu acho, minha mãe... 2 anos. Mas não que eu fiz alguma coisa muito grave. Mas você lembra? É minha mãe que me conta as Entendi. coisas, sabe? Mas assim, minha mãe sempre fala que quando eu era desde muito pequena, eu nunca gostei tanto de precisar dos outros, sabe? Eu sempre fui muito de... Eu aprendo e eu faço. Eu não quero atrapalhar ninguém, eu quero saber me virar. E aí, nisso, desde pequena, ela falava que, às vezes, ela... mãe, eu quero biscoito. Eu quero um pão com manteiga. Que eu gostava muito quando era criança. Aí, ela, ao invés dela... Não, tá bom, minha filha, só um minutinho que eu faço pra senhora, pra você. Aí eu, ao invés de esperar, eu só peguei o pão, peguei manteiga e uma faca, fui pro sofá, sujei o sofá inteiro de manteiga, entendeu? Tanto que o sofá não prestou mais depois, porque encheu de terra, né? Tipo, não tinha... Terra? Mas não era manteiga? Não, era manteiga, só que aí com o tempo, né? Imagina suor e terra, poeira e... Nossa, vira um pregueiro, entendeu? Teve que jogar fora, entendeu? Você realizou o seu tamanho, tem um sofá novo. Né? Mas haja dinheiro também, dá pra mim lidar comigo como criança, né? Mas, enfim. Então, tipo assim, com o passar do tempo, eu acho que meu pai sempre foi muito esperto ali pra me podar, né? Porque ele via que eu, com uma personalidade forte, eu acho que ele tinha um certo medo de eu ser como ele. Porque, assim, meu pai já passou por muita coisa, né? Então... Fala um pouco mais de Neymar pra gente. Vamos conhecer o Neymar. Ele não era jogador. Ele não era jogador. Se ele for falar com você um dia, ele vai sempre falar assim: eu não jogo bola, mas eu sou o Neymar. Prazer. Neymar Cui. Neymar Cui. Então, tipo assim, a título de exemplo. Quando ele tava no exército, meu pai sempre foi muito... Que nem eu, assim, não levar desaforo pra casa, entendeu? Se ele tiver que falar, ele vai falar. Só que, assim, de uma forma muito mais bruta do que eu, sabe? Então, imagina um cara que veio da roça, que o pai sempre foi muito duro também com ele. Como é que não é a pessoa nos seus 20 anos, quando tá fora de casa? Seu pai, hoje, ele tem quantos anos? Hoje ele tem 52. Há um bom tempo. Há um bom tempo atrás, realmente, a realidade era totalmente diferente. É totalmente diferente, totalmente. E aí até que teve uma treta, assim, tão grande ali, que foi vários soldados tretando contra os sargentos, né? E aí, tipo, teve uma briga ferrenha, né, e tal, que acabou em tiroteio mesmo, sabe? Então, tanto que aí meu pai acabou perdendo uns 2 amigos dele. Mano... Nesse tiroteio. E aí, quando ele viu que um amigo dele do lado dele, tipo, acertaram a cabeça dele, né? Que aí ele foi, né? De comes e bebes.
Aí meu pai, tipo, ficou tipo assim, não, cara. Aí ele tinha. Isso tudo foi numa ponte, né? Lá na Bahia, né? Isso não foi nem aqui, nem em Brasília. Mas aí ele tava numa ponte, né? E aí ele pulou da ponte, sabe? Pra poder escapar das coisas. Então, imagina que eles estavam numa distância muito grande, então isso era à noite, À né? noite. Então, ver um cara caindo na ponte, Você morreu. acha que levou uma bala perdida? Acho que levou uma bala e morreu. Eu tô imaginando isso aqui que nem um filme, assim, tipo, os caras aqui só atrás de um tá ligado? De um carrinho. Na minha cabeça é um carro. Tá aqui só, igual a gente no Valorant. Só que vai e volta, de repente, seu pai, rambão, pulando na água, assim. Sim, exatamente. Então, tipo assim... aí teve muita coisa que aconteceu com ele. Foi tipo assim, ele achou que ia morrer. Deram ele como morto pra minha avó. Sabe, minha avó desesperada. Aí quando ele aparece do nada, ela... Porque ele assim, ele foi sair em outra cidade. Porque ele foi levado pelo rio. Aí ele deu um jeito de conseguir carona, de carroça e tal. Há 30 anos atrás, isso. E aí ele, assim, conseguiu voltar e tal. Mas assim, esse é meu pai, entendeu? Ele sempre foi muito, assim, doido das ideias de, tipo, não levar, de qualquer coisa. Eu tenho uma bala aqui, você vai querer enfrentar, entendeu? Hoje em dia, ele é muito mais, assim, maduro, né? Você tem família, você tem coisa pra cuidar. Mas, antigamente, ele sempre foi cabeça quente. Então, comigo, ele sempre foi muito mais, assim, rígido, com medo de eu ser uma pessoa... De cabeça quente. De cabeça quente que nem ele, sabe? Então, acaba que, com o passar dos anos e tal... Eu não virei uma pessoa super, assim, desaforada e barraqueira e tal. Justamente por causa dessa criação, assim. Um pouco mais de cortar asinha sempre que for preciso de criança, sabe? Então, assim... Quando eu contava essas histórias para meus colegas do ensino médio, eles me chamavam de filha do Chuck Norris do Cerrado. O seu pai, né? O Chuck Norris do Cerrado. Tá. Mano, eu imagino mesmo. O Neymar, a gente fala o nome dele, sai aqui do banheiro e fala... Alguém precisa de alguma coisa? Falaram meu nome? Não, exato. E tipo assim... e não só nessa questão de podar, né, a minha criação e tal, mas até de comunicação, sabe? Tipo, hoje ele é uma pessoa totalmente diferente do que ele já foi, né? Então... Ele sempre focou muito nessa coisa de saber falar com as pessoas e tal. Então, eu cresci numa espécie de, sabe, exército com treinamento de palestra, sabe? Seu pai era tipo um coach do exército. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. É tipo isso, sabe? Então, tipo, ele sempre ficava falando que Jamile e Khalil, entendeu? Conhecimento é só 10%. Você tem que ter 90% de jogo de cintura, entendeu? Se você não tiver jogo de cintura pra falar com as pessoas, você pode ser o cara mais fera, entendeu? Se você não souber falar, você não chega em lugar nenhum. Tipo assim, ele sempre vivia com esses... Certíssimo, eu acho isso certíssimo. Depois eu posso contar um caso, mas eu queria ver de você, tipo, uma experiência que, sei lá, uma situação que o jogo de cintura te salvou. Eu comecei a estudar programação sem saber que era programação. Nem sabia se tinha um nome pra isso, o que era. Achava que era vírus quando eu fui ver um HTML pela primeira vez. Ué? Porque quando eu tinha uns 11 pra 12 anos, eu acabei conhecendo uma amiga, assim, de fundamental, 7º ano da vida. Ela gostava muito de coisa asiática e tal. E inclusive, por causa dela que eu comecei a gostar também. E aí, ela tinha um blog de coisa de cultura asiática, né, e tal. E aí, ela, tipo... Ela tinha 12 anos também? Ela tinha uns 13 ou 14, por aí. Nossa, já tinha um blog, que da hora. Não, pois é. Aí ela tinha um blog lá e tal. Do Blogspot, né? Não um YouTube, um Tumblr. Não, mas já é da hora pra caramba você com 13 anos, assim, ter tipo um blog. Exato. Claro que, assim, eu teria vergonha de mostrar os textos que a gente fazia, né? Porque com 12 anos, quem é que não se envergonha com Esse isso? do Tumblr, né? Que a gente ama. Exato. Mas, assim, e aí nisso, eu acabei virando muito amiga dela e tal. E aí ela, por que você não faz um blog pra você também e tal, né? Aí eu, tá bom. E aí nisso, ela falou que, tem como o blog te dar umas ferramentas pra você personalizar e tal. Aí eu, tá, legal. Aí eu comecei a pesquisar, né? Tipo, mas tem como eu ser um pouco mais detalhista? Será que tem como mudar um pouco mais, além das ferramentas que o próprio blog te dá? Eu comecei a pesquisar e tal, e aí eu vi que, se você entrar no HTML do
do blog tem como você modificar. Tanto coisas de JavaScript, CSS, como HTML. E você sabia o que eram essas coisas? Não sabia. Eu só entrei lá, segui um passo a passo lá. Entre na aba não sei o quê. Selecione tal coisa. Aí quando eu entrei, que apareceu um montão de código pra mim, eu fiquei... Meu Deus, eu acabei de acabar com meu PC. Fui hackeada. Meu Deus do céu. Nossa, meu primeiro notebook da vida e eu vou estragar ele. Meu Deus. Era o seu primeiro notebook. Era o primeiro notebook da minha vida. Aí, beleza. Aí eu comecei, né, a pesquisar mais, tá? Então eu nem sabia o nome pra isso, sabe? Tipo, eu não sabia que se chamava HTML, que era CSS e tal. Pra você era só letra. Pra mim era só letra, era um monte de texto aleatório e acabou, sabe? Esquisito, exato. E aí, eu comecei a pesquisar e tal. E aí eu resolvi criar o meu blog de uma forma que eu conseguisse ajudar pessoas a customizar o próprio blog delas. Então, eu fazia, tipo, mini tutoriais de, tipo, CSS, de funções que você tinha como fazer no blog e tal, HTML. Então, eu ficava... Cara, eu acho que a maior parte do meu conhecimento de CSS foi muito dessa época, sabe? Então, eu ficava ajudando... tem como você girar quando você passar o mouse. Tem que fazer isso. Você pode fazer esse efeito e tal. E aí, nisso, como eu tinha... Assim, eu tava no fundamental, né? E a minha mãe falou... Jamile, já que você gosta dessas coisas, você gosta de perder tempo com isso... A mãe sempre fala isso, né? Exatamente. Já que você tá nesse computador jogando... Exatamente. Primeiro, sempre já que você tá nesse computador jogando, fazendo nada da vida? Exatamente. Aí ela... você podia fazer um ensino médio técnico, né? De informática, lá no IF e tal, fazer o concurso. Aí eu... tá bom, né? Tipo, né? Só que assim, não tô fazendo nada, né? Tá bom. E aí... Só que assim, eu sempre achei que... nossa, o pessoal que estuda no IF é tudo, nossa, nerdzão, nunca vou passar nessa prova e tal. Muito inteligente, não sei o quê. E aí eu... cara, eu acho que eu vou fazer a prova. E eu já fui... mãe, eu não sou tão inteligente, tá? Já então, foi preparada. Já. Então, olha... exato. Então, olha, desculpa se eu não passar, tá? Tipo, mas... Qualquer coisa eu vou pra um outro colégio público pra não fazer vocês gastarem com nada, de dinheiro, nem nada. Beleza? Olha que só preocupada com os pais. Não, exato. Aí, tipo assim... Aí eu passei, né? Fui fazer informática. E aí, tipo assim, eu comecei a estudar e saber dar nome aos bois, né? Porque assim, quando você mexe aleatoriamente, só descobre como você não sabe o nome de nada, Tudo né? é letra. Tudo é letra. E aí eu comecei a estudar e tal, e eu comecei a gostar pra caramba, sabe? Tipo, isso no técnico. Né? Isso no técnico, do ensino médio ainda. E aí eu comecei a gostar, e gostar, e gostar. E aí, nisso, eu... cara, terminei o ensino médio aqui e tal, pei. E se eu fizer faculdade na área, sabe? E se eu começar uns estágios? Mas você já tava com isso na mente, já. Eu já tava com isso na mente. Mas nesse meio tempo que você foi aprendendo a dar nome aos bois, né? Pô, eu sei que HTML é uma linguagem de marcação, não é uma linguagem de programação. Verdade. Lembra desse... Pô, eu sei que HTML, agora você quer CSS. Você, tipo, continuou ali trabalhando no seu blog? Ou você já tinha alguma coisa diferente? E se tinha alguma coisa diferente, já trabalhava ali com outra coisa? Como é que era? Então, o blog, ele só deixa você ganhar dinheiro quando você tem mais de 18 anos. Ou seja, eu passei a minha vida toda esperando eu fazer 18 anos pra conseguir ganhar dinheiro com o blog. Exato. Só que até lá, eu já tinha largado o blog há muito tempo. Entendi. Entendeu? Porque, tipo assim, comecei a mexer com uns 12 anos no blog, sabe? E aí, nisso, eu comecei a fazer uns estágios no próprio ensino médio, né? Que legal. Mas dentro do IF? Dentro do IF. Quer dizer, era o IF conseguiu umas bolsas e aí a gente ia fazer trabalho pra prefeitura de tecnologia e tudo mais, sabe? Tipo, meio que foi uma espécie da prefeitura se aproveitar dos alunos e pagar mais barato para fazer as coisas. Mas da hora. Isso me deu nossa, muita experiência, sabe? E aí, beleza. E aí, quando eu terminei o ensino médio, aí meu pai... Não, porque você tem que fazer direito, porque é muito melhor e que... Já que você, assim, fala... razoavelmente, porque meu pai nunca fala assim, você fala bem, você não sei o quê. Não, meu pai, você fala razoavelmente, você dá pro gasto, né? Você dá pro gasto e tal. Então, acho que você podia fazer direito e tal, dialogar e tal. Assim, apesar de que eu acho que meu pai queria fazer direito. Aquela coisa, né? Assim, meio pai de, putz, queria ser, então vou fazer meu filho fazer pra conquistar através dele. Aí eu vou só dar um disclaimer nesse ponto. Aconteceu isso comigo também. Tipo assim, desde que eu era mais novo, eu sempre tive um objetivo, né? E eu acho que falei esse aqui em algum momento. E nesse objetivo eu sempre seguia muito esse objetivo de vida e queria introduzir em alguns setores da minha vida, né? Então, tipo, eu queria pegar... Esse objetivo que eu tinha era levar a beleza que as pessoas não conseguiam enxergar.
Filosófico, né? Filosófico. Aí eu queria, tipo... Teve uma época que eu quis fazer isso muito voltado pela música. Então eu chegava pra minha mãe, pô, você é música, sei lá o quê. Aí eu ia lá, estudava, pá. Toquei em teatro, sei lá o quê. Aí, pô, não dava certo. Aí, pô, quero fazer isso através de escrita, né? Aí eu escrevia pra caramba, tipo, criei um Tumblr. Ficava postando coisa no Tumblr, tenho vergonha. Não tá na internet, não vai achar. Padrão. Graças a Deus. E aí teve uma época que eu falei pra ela que queria trabalhar com audiovisual, queria ser fotógrafo. Aí minha mãe, ela chegou e falou assim, Gabriel, vai, faz já. Eu já até perdi as esperanças. Eu queria que você fosse um doutor, né? Medicina, mexesse com direito, sei lá o que, mas você gosta dessas coisas mesmo, vai. Já perdeu totalmente a fé em mim, assim, tá ligado? Mas eu lembrei disso porque você falou de direito, eu falei, putz, também aconteceu comigo. Sim, exatamente. Tanto que meu pai criava muita expectativa de, tipo, não, porque aí você vai fazer direito, e aí você faz concurso pra ser juíza, porque aí você consegue muita coisa na área, porque os melhores concursos é os que você tem que ter formação em direito, então tem que fazer isso. Era muito assim, sabe? Vai direito que vai dar bom. Só que aí eu fiquei tipo assim, eu gosto tanto assim de ficar lendo 550 páginas pra ficar dialogando com pessoas que eu nem conheço. Não. E aí só que assim, meu pai, pela personalidade dele, ele sempre teve assim, uma opinião muito forte. Então, é que nem aquela coisa de comunicação, né? Tipo assim, pessoa dominante. Ele não quer estar errado. Não discorde de mim porque eu tenho a razão, eu sei que é melhor pra você. Então, eu ficava tipo assim, então, pai, deixa eu... Vamos negociar aqui. Meu próprio futuro. Ótimo isso aí. Pera aí, deixa eu te dar as condições aqui Meu próprio de como futuro. eu vou viver a vida aqui. Então, com todo respeito, né, e tal, porque... Até assim, porque ele vai ver isso aqui também. Exatamente. Aí eu... Então, e se, né, já que eu gosto de programação, eu fizer sistemas primeiro e depois eu fizer direito? Porque, assim, eu tô nova ainda, eu vou entrar bem nova na faculdade e tal, então dá tempo, né, de terminar tudo e tal. E qualquer coisa, tem tanta gente que começa a faculdade com 30, 40. Tem uma pessoa que ele conhece que, tipo, começou a faculdade com 60 anos, sabe, de direito e, tipo, é doutor hoje, enfim. Então, assim, eu tenho toda a vida pela frente. E aí ele, tá bom, beleza. Conseguiu convencer o Neymar. Consegui convencer. Não, assim, pra falar a verdade, eu acho que ter crescido na minha vida, eu me tornei uma senhora negociante. Então você tava... Mano, você tinha que ter feito direito. Eu concordo com o Neymar agora. Então, se você, é a dica da negociação, você tem que, direito ali. Eu acho que até os 30 vai. Você tá com 20. E 2. 22. Até os 30 sai entendeu? Mas assim, eu sempre fui muito de exata, sabe? Eu sempre gostei pra caramba, assim, de lógica, de lidar e tal. Então, por isso que eu me encontrei bastante na área de programação. E aí, nisso, eu comecei a fazer sistemas. E aí, eu era a senhora Maria Estágio. Maria Estágio. Maria Queria fazer Estágio. estágio de tudo. Não, então, o que acontece? Na nossa faculdade, a gente sempre tem que fazer estágio, né? Qualquer faculdade é assim. E aí eu era a senhora, eu encontrava os estágios pra fazer. Tipo assim, tá precisando de suporte, não sei o quê. Tá precisando de programação nesse projeto aqui aleatório. Então, até meus amigos me chamaram assim de Maria Estágio, porque tá precisando de estágio? Tá precisando de horas? Vontade, Jamile. Eu te arrumo, entendeu? Então, durante a faculdade, eu comecei a fazer muito estágio e tal. E aí, até que, antes de eu terminar a faculdade, eu comecei a trabalhar. E aí, como eu comecei a trabalhar, não foi algo assim... Tipo assim, terminei a faculdade e fiquei sem o que fazer. Aí, meu pai... não é tão inútil assim essa área. Essa área até que paga as contas, né? Que paga as contas. Nossa, não fica só... Olha só. Mexendo no mouse ali, né? Exato. Aí, quando eu comecei a trabalhar e tal, aí ele vendo que eu tava, tipo assim... Começando a pagar as coisas, tipo assim, comprei um guarda-roupa pra eles, comprei um sofá também lá em casa. Nossa, isso dá mínimo. Não, tamo aqui, tá. Aqui, ó. Aí, ele... ainda acho que você deveria fazer direito, mas... Tudo bem, né? Tudo bem, pelo né? Menos, tudo bem. Pelo menos paga um arroz ali, né? Exatamente, dá pra comer. Então, assim, acho que se tudo desse errado, eu teria feito direito. Teria feito direito, né? Feito direito. Mas acho que, voltando pra primeira pergunta que eu desembolsei. Não, a gente foi legal. Voltou. Foi um mequetrefe aqui. A questão da negociação foi boa pra eu saber lidar com meu pai, sabe? A comunicação. De, tipo, saber persuadir a concordar comigo sem treta. Pô, que da hora. E assim, eu acho que uma das lições assim, mais importantes, uma das lições, não sei se é lição que a gente fala, uma das qualidades mais importantes que você herdou
principalmente da personalidade do seu pai, que acho que é uma personalidade muito presente, assim, na sua vida, foi, primeiro, a comunicação, aprender a se expressar. Sim, sim. E segundo... Determinação. Determinação? Sim. Cara, me explica por quê. Porque tanto ele quanto eu, nós somos extremamente cabeça dura. Então, tipo assim, me convença com fatos de que você está certo. Entendi. Sabe? Então, até que me prove o contrário, eu vou seguir o que eu quero. Entendeu? Tanto que eu tive que ter uma certa determinação pra convencer meu pai. Porque não foi assim, bonitinho de, que tal e tal. Foi tipo, foi um trabalho assim de meses antes de eu resolver fazer a inscrição da faculdade, entendeu? Então, eu acho que a teimosia ali, ela é ruim, mas dependendo do porquê você faz alguma coisa, a determinação acaba sendo um ponto muito forte na sua vida, sabe? Tipo, ajuda pra caramba o que você quer fazer, sabe? Então, acho que se eu não fosse determinada, eu estaria indo com meu pai, vou fazer direito mesmo, meu pai quer que eu faça. E boa, né? Mas assim, pela sua criação ter sido quase um quartel, né? Você acha que, tipo, essa determinação, ela vem muito por conta de você viveu quase um quartel? Ou ela vem muito... Obviamente, você tem uma personalidade mais forte, mas a disciplina entra nesse jogo também, no seu caso? Você é uma pessoa muito disciplinada? Eu acho que depende muito, tipo... Tem coisas que eu sou extremamente disciplinada, então eu tenho muito toque no meu código. Então, tipo assim, quem trabalha comigo sabe que às vezes eu sou, tipo... essa linha aqui, tô gostando. Pode ajustar aqui pra mim, por favor? Essa lógica não tá do jeito que eu tinha achado que ficaria legal. Então, eu sou muito detalhista com algumas coisas. Mas, assim, eu acho que existem pessoas e pessoas. Porque na minha família ali tem muita gente que foi criada que nem eu. E nem por isso é tão, assim, tem opinião tão forte. Entendi. Sabe? Isso deixa um pouco muito mais levar, sabe? Então, acho que é questão de genética, não sei. Veio dali e deu certo, né? Te Exato. trouxe até aqui. E depois que você saiu dessa... Enfim, você teve seu primeiro trabalho ali. E pra onde você foi depois desse primeiro trabalho? Cara, ironicamente, eu vim pra Leva. Tipo Sério? assim, De lá você já de veio lá pra eu já cá? vim pra Leva. É seu segundo... Foi meu segundo trabalho. Caramba. Só que assim, é porque eu passei um certo tempo, né, nesse meu primeiro emprego ali. Porque eu já tinha feito 550 mil estágios antes, né? E aí eu já fui pra esse outro emprego e assim, acontece o quê? Que era uma empresa lá de Palmas mesmo, né? Um pouco pequena. Então era assim, o time era eu e uma outra pessoa lá e o CTO. Claro, time de 3 ali. Time 3. Só que, querendo ou não, me deu muita maturidade porque eu fazia tudo. Então, eu fazia migração de banco de dados, fazia relatório do banco de dados, mexia no back, levantava o back, ia mexer com o DevOps também pra ficar fazendo busca de, qual que é o melhor e tal, criar pipeline, o Circle CI é muito bom e tal. E ajudava no front também. Então, e assim, isso com uma pessoa extremamente ferrenha do meu lado, que era um colega que eu tinha. O que era esse ferrenho? Tipo, uma pessoa muito boa tecnicamente? Uma pessoa Não, era uma pessoa muito ruim que tentava me humilhar, porque eu era mais nova. Nossa, sério? Sabe? Então, acho que, assim, lidar num ambiente extremamente tóxico de trabalho, sabe? De tipo, porque você é novo, você não sabe mais do que eu. E, assim, era muito aquela coisa de eu tá tentando mostrar meu valor e a pessoa sempre tentar, tipo, desmerecer o trabalho, sabe? Então, eu acho que foi ruim, foi péssimo, foi horrível. Meu Deus, não recomendo. Mas foi bom pra eu criar um leque de soft skills, sabe? De saber como é se sentir humilhado, sabe? Saber como é você fazer tudo e as pessoas passarem pano pra pessoa que não faz nada, mas tá lá há mais tempo e porque é amiga do dono. Entendi. Entendeu? Então, assim, eu acho que, querendo ou não, tudo contribui pra alguma coisa, sabe? Então, o tempo que eu fiquei lá, pra mim, mentalmente, foram 10 anos. Mas assim, tipo, de verdade, foram 2, 1. Foram 1 ano e pouquinho. Legal, sabe? ficou bastante tempo até. Não, pra mim, eu tava... Tipo assim, é até engraçado essa coisa da Leva, porque na Leva o ambiente é tão mais calmo e tal. Leve. Mais leve. Isso aqui eu falo pro Cadu, seja leve. Exatamente. Cadu, que, tipo assim, só pra explicar, Cadu, ele é o nosso... Nossa, o que o Cadu é? ele é C-level Ele é de C-level comercial. de comercial. Isso. Comercial.
E aí, tipo assim, quando eu cheguei na Leva, eu até fiquei tipo assim, como assim as pessoas não estão me enchendo o saco, não estão me pressionando pra fazer as coisas em tempo recorde? Como assim eu não tenho que fazer tudo sozinha? Tipo, Como assim eu tenho time? como assim eu não, as pessoas não gritam comigo, sabe? O que tá acontecendo? Então, tipo, quando eu cheguei na Leva, eu fiquei um pouco meio, tipo assim, cadê a pegadinha? Tão gravando essa call, vão me chamar depois. Isso não é real, Cadê? Né, exato, sabe? E aí, tipo assim, ao mesmo tempo que na Leva eu sinto que foram vários anos, também foram, tipo... Foi assim, comparado com a experiência anterior que eu tive, sabe? Foi muito... Enfim, boa. Mas assim, como que você saiu de lá pra cá e chegou na Leva? Foi LinkedIn, alguém te indicou? Cara, isso é muito... Cara, eu fico pensando... Era pra ser. Uhum. Porque eu tava atirando meio que pra todo lado pra sair daquele lugar. Nossa, né? com Tipo certeza. assim, sabe? Eu não aguentava mais. E assim, tinha muito aquela coisa de, porque você é júnior, você não sabe nada. Sendo que, tipo, eu acho que tem muito essa coisa, né? De, tipo, júnior de 1 mês, júnior de 3 anos e tal. Só que, às vezes, as experiências que você acaba sendo levado, até você ganha muita experiência. E, tipo, eu era extremamente desvalorizada lá. Então, eu queria muito uma oportunidade em que eu mostrasse meu valor de fato. Tudo que eu sabia, sabe? E eu comecei a tirar pra todo lado e tal. Aí eu vi... Tem uma issue no GitHub só de vagas BR, né, e tal. Da hora. E aí eu vi lá, tipo, HDN Digital, que pra quem não sabe, era o antigo nome da Leva, né? E aí... Tava lá, né? Aí tava lá até Marcelo Pinheiro anunciou essa vaga e tal, que é o nosso head ali de tecnologia. Aí eu, beleza, eu só fui me candidatando, um montão de vaga, mandei no LinkedIn, me inscrevi. Acho que todos. Você me fala um nome de site de contratação. Tá lá meu nome. Tá lá, me contratei, eu já me cadastrei em tudo. Hoje tá tudo no spam do e-mail, mas... Tá tudo no spam do e-mail, exatamente. Mas assim, só pra sair daquele lugar. Aí, uma empresa já tinha me chamado e tal pra fazer entrevista, que não era a Leva na época. E aí eu já tava, tipo assim, já tava nas últimas entrevistas e tal, já tava quase tudo certo. E aí, umas outras 2 empresas me chamaram pra entrevistar. E, inclusive, a Leva também. E aí, eu, assim, como eu já tava quase tudo certo na outra empresa, aí eu... mano, deixa eu fazer aqui só pra não deixar ninguém no vácuo, né? Só pra, tipo... Só pra ser legal. Só pra ser gente boa e tal. E aí, eu lembro que eu fui fazer a entrevista, eu tava na casa da minha avó, de férias e tal. E aí, inclusive, eu falei com... Quem me entrevistou foi o Matheus Machado. Abraço aí. Cara, muito bom. Ele era um dev... Nossa, muito pica, mano. E hoje ele é pior, mas, enfim, coisa da vida. Novidades em breve. Novidades em breve. E aí ele me entrevistou e tal, tipo, foi super de boa a entrevista e tal. Aí ele me perguntava as coisas e tal, e eu ia comentando. E assim, eu acho que isso inclusive ajudou, porque como eu já tava meio que certa na outra empresa, eu fiquei meio que... Ficou mais de boa. Eu fiquei mais de boa, Você tipo, não se ficou não tensa, der, também eu tô de boa. Já tem pra onde ir. Eu já tenho outro pra onde Já ir. vou sair daquele lugar. Não preciso disso, eu já tenho outro emprego. Como é que é? Não preciso disso, já tenho outro emprego. E aí eu fiz entrevista e tal, beleza. E eu fiquei assim, aí ele, não, em 3 dias, uns 4, a gente já te dá a resposta e tal. Aí beleza. Aí eu tava lá de boa na casa da minha tia, e aí me ligaram. Jamile e tal? Então, a gente aqui da HDN e tal, e a gente gostou muito desse perfil, a gente queria saber, né, como é que tá seu momento, tal. Aí eu, tipo, aí eu conversei, né, fiquei tipo assim... Como assim? Me gostaram de mim? Eu nem tava tentando, sabe? Fiquei meio que tipo... Eu só fiz ali. Eu nem tava, sabe? Eu tava jurando. Eu nem me esforcei, cara. Não, é porque eu jurava que eu fiquei, tipo, nossa, eu fui muito mal, porque eu nem tava me esforçando, sabe? Então, enfim. E aí, no mesmo dia, a outra empresa que eu já tava, tipo, quase certa, né, me ligou, né, falando que, então, a gente... quando é que você pode começar? E tal. E eu fiquei nesse, essa outra empresa era da onde? Era de lá? De não, ela era... Não, era do Rio de Janeiro. Era sim. outra empresa também. E aí eu fiquei, tipo assim, a escolha de Sofia, sabe? Tipo, pra qual que eu vou, sabe? Tipo, nessa daqui, que já tava quase certo, todo mundo já me conheceu, né? Já fiz tudo quanto era entrevista técnica, enfim, que tinha pra fazer. E nessa daqui eu só fiz uma entrevista e falar que gostava de mim, mas eu só conheci uma pessoa, sabe? Mano, eu te imagino, sabe como? Colocando isso no Excel. Empresa A, empresa B. Aí você coloca, vai pontuando assim no final, falando... essa daqui tem 9, essa aqui tem 8. Não, pra falar a verdade, não foi no Excel, mas eu realmente fiz uma listinha de pós e contras. E aí eu comecei a fazer uma listinha e tal, e aí eu fui muito da percepção que eu tive das pessoas. Então, tipo assim, se você vai trabalhar, então foca nas suas soft skills, porque
Cara, a vibe que o Matheus me passou no dia foi muito mais leve, foi muito mais, tipo, de boa. Enquanto que a outra empresa foi, assim, tudo muito sério. Tipo assim, deixa eu ver se você vale o meu esforço pra que tá nessa... Nossa. Então, só que assim, pra mim eu tava acostumada, porque no outro ambiente era muito pior, né? Tipo uma empresa de, gente que usa terno e gravata e outro, exato. o pessoal pode ir de bermuda. Tá Exato. E aí eu acabei escolhendo só pela vibe, né, que o Matheus tinha passado, assim, na leveza e tal. E aí eu acabei escolhendo a Leva. Mas, assim, por muito pouco eu teria ido pra outra. No papelzinho sabe? tinha, sei lá, quantos pontos. Exatamente. Tipo... Enfim. Mas foi isso, cara. Mas nem só de trabalho vive a gente, né? E você falou que é uma pessoa que curte muito cultura asiática. E eu sei que na Leva tem muita gente que curte. Eu também curto muito a cultura asiática. Acho que é padrão de dev, né? Padrão de TI. Tecnologia, parece que tá ligado. Você é de tecnologia? Você gosta de... Tipo, tem que começar a fazer entrevista. Você é de tecnologia? Sou. Você já viu quantos mangás e quantos animes você gosta? Exato. Tipo, o que é anime? Tchau. Tchau. Exatamente. Então, na verdade, eu era um pouco viciada ali de animes. Então, até hoje, eu viro à noite assistindo anime e tal. E, assim, hoje em dia, eu não deixo isso me influenciar tanto, né? Mas, porém, entretanto, todavia, foi isso que me levou a quem eu sou hoje, né? Tipo, se não fosse uma menina me convencer a gostar de coisas asiáticas e fazer um blog, cara, nem estaria aqui. Cara, sabe? muito É muito isso. efeito cascata, né? Tipo, efeito borboleta. A gente tava um pouco mais cedo aqui trocando uma ideia sobre filmes, né? E o pessoal tava falando do... Mano, qual que era o filme? Vocês falaram? O de que tem vários multiversos? Nada. Tudo ao mesmo tempo, tudo ao tudo mesmo tempo. Eu sei qual Você é. sabe qual mas que é? eu nunca vi, eu quero ver. Tenho que ver. Então, tipo, é tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar, né? alguma coisa Tipo isso, mano. Vocês não sabem, vocês pesquisam no Google, tem no Google. Aí, que era basicamente essa parada. Tipo, um detalhezinho que eu fiz fez a pessoa que sou me tornar quem sou hoje, né? Aí no Sim. teu caso é tipo, pô, se eu não gostasse do anime, talvez hoje estivesse fazendo direito. É exatamente isso, cara. Exatamente. Nossa, mano. Meu Deus. Mudou minha vida. Animes. Mudaram minha vida. Assistam animes, caras. Façam programação, caras. Não ouçam seus pais, é brincadeira, ouçam seus pais. Seus pais, enfim. Pô, que da hora. Meu, muito da hora conhecer a tua trajetória, a tua história, assim, mesmo sabendo, assim, que você é uma pessoa muito... de personalidade muito forte, mas você é uma pessoa que tá aqui hoje e colabora com outras pessoas. Só que tem uma coisa, assim, da tua história, assim, que eu acho que você poderia passar uma mensagem pra galera, assim, sabe? Tipo, muito sobre a determinação. Determinação de pessoa determinada. Então, assim, você tem algum recado? Pensa assim que estamos agora falando com pessoas que talvez estejam com uma grande decisão na sua vida. Sim, exato. E para essa decisão, elas têm que ter um pouco mais de fé em si mesmas. Sim. Só que eu acho assim, tem muito essa questão de... não desista dos seus sonhos e tal. Mas eu acho que as pessoas deveriam também focar no que elas gostam de verdade. Porque eu acho que elas, às vezes, ficam tanto nessa de... não desista de não sei o que e tal. E às vezes ela nem gosta, sabe? Então, por exemplo, eu já trabalhei com gente que ficou super pressionada porque tinha que ser dev. E aí hoje é um puta UX, sabe? Tipo, a pessoa é muito boa design, sabe? Assim como tem gente que vai para as outras áreas, que gosta mais de gestão, gosta disso, daquilo. E às vezes nem é só de tecnologia, né? Nem só de tecnologia... Viverá homem. Viverá homem, exato. Então, se eu fosse dar um recado, seria assim, olhe para você mesmo e, sabe? E tenha um autoconhecimento do que você realmente gosta. E do que você realmente gosta, foque nisso. Tipo, não desista. Mas tenha clareza de que é aquilo que você quer pra sua vida. Entendeu? Acho que se você não tiver isso claro na sua mente, qualquer pessoa pode, assim, te influenciar a fazer qualquer outra coisa na sua vida. Coisa. É uma frase que a galera da faculdade sempre falava pra mim, né? Quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Que da hora. Jamile, ontem eu descobri que você é uma cantora. E pra finalizar o episódio de hoje, essa lição, eu queria que a gente fizesse o mesmo 22 que tava acontecendo ontem lá, enquanto você fazia sua performance, pode ser? Beleza. Alô, galera! 22!